Oi meninas, agora nós vamos para a nossa aula de português, tá? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo capítulo, né, do nosso material de português, tá bom? Está na página 72 e o título do capítulo é A Arte Brasileira, um patrimônio da nossa história. Olha que legal como que a nossa aula de português está bem consolidada com a aula de história, né? Lá em história nós estamos falando da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia, e aqui no português nós estamos falando de artes, né? Então vamos lá, o que nós podemos considerar como arte? Então vamos lá, texto e contexto. A arte é um dos aspectos mais importantes da formação intelectual e cognitiva de um indivíduo. Ela é considerada uma das mais valiosas ferramentas utilizadas para expressar os sentimentos e sensações, e por meio destas manifestações podemos analisar a cultura e suas características, seja pelo contexto em que algumas produções se inserem, seja pela própria forma. Então vamos grifar, o que é arte? A arte é um aspecto mais importante da formação intelectual e cognitiva de um indivíduo, né? Então vamos lá. A arte também é um meio de o homem expressar os seus sentimentos, pensamentos e convicções, mas também pode ser entendida como aplicação de uma habilidade na produção de uma obra com valor estético, cujo intuito é expressar alguma ideia ou sentimento. Então, a arte também é um meio pelo qual o homem expressa os seus sentimentos, os seus pensamentos e convicções, e pode ser entendida como aplicação de uma habilidade, né, com valor estético, que expressa os sentimentos. O que nós podemos considerar como arte? As formas de arte, né, os tipos de arte. A escultura, a pintura, a fotografia, a música, o teatro, o cinema, a literatura, a dança e outras, tá? Então, isso tudo é arte. Vocês já se identificaram com alguma desse tipo de arte, né? Vocês já se expressaram usando algumas dessas artes? Eu acredito que sim, né? A dança, né? Na escola mesmo nós já fizemos muitas danças, na festa junina, no encerramento do ano, né? Mostrando essa arte. Também através de músicas. Lembra que no mêsinho de fevereiro, lá quando nós estávamos juntos, que todos vocês tinham uma música de preferência e todos os dias a gente ouvia a música de cada um, né? E também o teatro, e aí vocês já fizeram também o teatrinho, lembra da Felicidade Não Tem Cor? Da história do Fael, da bonequinha preta? Então, através do cinema nós não temos aqui em Virginópolis, mas eu acredito que todos vocês já foram no cinema. A literatura, que a gente trabalha toda semana, né? A contação de histórias, o resumo das histórias. Através da fotografia também a gente expressa a arte, quando vocês fazem uma viagem bem legal, um passeio e fotografa, registra aquilo, né? É uma arte. A pintura, a gente faz muito nas nossas aulas de artes, né? Pintura. E escultura, né? Que é aquela modelagem com argila, né? Que é bem característica indígena. Acho que nós já nos expressamos com todas esses tipos de artes aí. Então vamos lá. Considerando as informações anteriores, responda. Você alguma vez já expressou os seus sentimentos ou pensamentos por meio de alguma forma de arte? Há alguma forma de arte com a qual você se identifique? Dessas aqui que você já expressou, qual que você mais gostou? É a dança? É a música? É o teatro? Qual que é mais interessante para você?
Você já teve a oportunidade de conhecer de perto alguma obra de arte de algum artista? Alguém, nós podemos falar aqui das pinturas, das telas, né? Vocês conhecem alguma obra de arte de algum artista famoso? Sabe por que eu tô perguntando? Porque aqui nós vamos ver um artista famoso aqui do Brasil, tá? Então, vira para a página 74. Teorizando. Sabe-se que em textos do campo da vida pública, principalmente os textos jornalísticos, o escritor busca explicitar fatos, ou seja, acontecimentos verdadeiros, reais e comprovados. Em alguns textos, os autores costumam expressar as suas ideias a respeito de assunto que abordam, dando a sua opinião. Então, nos textos jornalísticos, a gente expressa os fatos certos, né? Aqueles fatos reais, comprovados, que a gente tem certeza. Alguns jornalistas colocam a opinião deles sobre aquela reportagem, ou aquela notícia. Então, olha aqui esse exercício já está resolvido, mas nós vamos analisar. Ó. Charles Perrault escreveu o conto Os Desejos Ridículos. Os Desejos Ridículos é um dos contos mais interessantes que já li. Em qual das duas orações há um fato? Um fato, um acontecimento, uma coisa real. Charles Perrault escreveu o conto Os Desejos Ridículos, ou Os Desejos Ridículos é um dos contos mais interessantes que já li? Qual que é o fato? O fato é a letra A, né? A verdade aí é que esse escritor escreveu o conto Desejos Ridículos. Então, letra A. Agora, em qual das orações há uma opinião? Agora, o jornalista deu a opinião dele. Em Charles Perrault escreveu o conto Os Desejos Ridículos, ou Os Desejos Ridículos é um dos contos mais interessantes que já li? É a B, né? A opinião dele é a letra B. Então, ficou A, B. Agora, nós temos aqui uma notícia muito importante, tá? Sobre um artista brasileiro, que é Cândido Portinari. E aí o tema, né, da reportagem o título. Cândido Portinari é o primeiro artista brasileiro a ganhar uma exposição virtual no Google. Tá? E agora a LID. O que é a LID? Você se lembra? É aquele resumo pequenininho do texto. Então, a LID, ó. Coleção tem visita em 360 graus da casa onde o artista viveu e obras digitalizadas em altíssima resolução. Eu vou colocar junto com a nossa aula de hoje, no plataforma, o link para vocês conseguirem entrar nesse museu, né, para conhecer as coleções de Cândido Portinari. E na página 75 e na 76, vai falar sobre a vida de Cândido Portinari, a biografia dele, tá? Então, vocês vão ler em casa com calma. Para quê? Para vocês tirarem as respostas para essas questões aqui, ó. De acordo com o texto, por que podemos considerar Cândido Portinari um dos mais importantes artistas, não só do Brasil, mas do mundo? Então, essa informação está aqui no texto. Grifa e responde aqui, tá? Embora Cândido Portinari tenha sido um importante artista brasileiro, porque, segundo João Cândido, filho do artista, a exposição virtual resolveu um grande paradoxo. Também está no texto, né? Mesmo ele sendo um grande artista brasileiro, por que o filho dele diz que essa exposição virtual foi muito importante, né? De acordo com o texto, quais são os destaques dessa exposição virtual? Então, quando você entra lá, né, no Google e visita essa exposição, quais são os aspectos mais importantes dela? Também está no texto, viu, gente? Tiriadna já leu e sabe que está tudo lá. De acordo com João Cândido, quais são as suas pinturas preferidas de Portinari?
o filho dele, né, o João Cândido, fala quais são as pinturas do pai dele, Portinari, que ele mais gosta. Então, escreva aqui. E agora, complete o quadro abaixo com as informações explícitas no texto. Então, pode ser umas 2 informações de cada, tá? 2 fatos e 2 opiniões daquele fato, tá? O fato é a certeza do ocorrido, a opinião é o que a pessoa acha daquilo, tá certo? Então, só até aqui na página 77. Então, vamos lá, 74 a 77, tá? Ler aqui a notícia falando de Cândido Portinari e localizar no texto as respostas para essas 5 questões aqui. E aqui atrás, desculpa, aqui na 73 também tem para você escrever sobre a sua opinião dos tipos de arte, qual que você gosta mais, qual que você identifica mais. Então, da 73 até a 77, tá? E aí eu vou colocar lá também no Senec Digital para vocês o link para visitar a sala de Cândido Portinari, para ver a exposição dele. Tá? Tchau!